Anderson Lisboa, Química com vocês. Hoje nós estaremos falando sobre o estudo dos gases. Falar do estudo dos gases é focar na parte do estado gasoso de algumas substâncias. Nós precisamos lembrar que existem substâncias que elas são, em temperatura ambiente, estão no estado gasoso. Assim como nós temos também substâncias que a temperatura ambiente vão estar no estado sólido e outras vão estar no estado líquido. Então, o foco desse conteúdo ele é todo voltado para o estudo dos gases. Quando nós falamos sobre os gases, nós lembramos automaticamente dos três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Sem esquecer que existem outros estados físicos também, mas o foco principal é justamente voltado para esses três estados, porque a maioria dos materiais que nós conhecemos, eles se encontram em um desses três estados. E pela alteração da temperatura e da pressão, ocorre uma variação, uma mudança de estado físico de uma substância no estado em que ela se encontra. Por exemplo, no estado sólido, ela também passa para o estado líquido. Então, quando nós passamos a estudar os gases, é importante nós conhecermos algumas características sobre os gases. Primeiro, nós falamos sobre maior energia cinética. Quando falamos sobre energia cinética, estamos falando justamente da questão da velocidade. Então, o estado físico gasoso é o estado em que as moléculas apresentam maior velocidade. Tanto no estado sólido quanto no estado líquido, as moléculas ainda estabelecem ligações ou interações, sejam elas interatômicas ou seja ela intermolecular. Então, essas interações, elas limitam a questão da movimentação das moléculas, diferente do estado gasoso, onde o gás, chamado de gás real, nós vamos estar vendo que esse gás ele vai estar apresentando características de substância que não estabelece uma interação intermolecular, porque já não existe mais essa ligação estabelecida, essa interação, digamos, a interação física. Mas pode haver sim uma influência, mas por não haver uma interação, as moléculas elas estão de forma individuais. Então, nesse caso, elas apresentam energia cinética. É tanto que o gás ele apresenta uma capacidade de expansão totalmente diferente do que acontece no estado sólido e no estado líquido. Por exemplo, se você está na sala da sua casa e ocorre o vazamento do gás, com poucos segundos você consegue já sentir o cheiro característico de uma substância que é adicionada para poder identificar que está havendo o vazamento do gás. Então, essa expansão que o estado gasoso apresenta, nós não encontramos nem no estado sólido e nem no estado líquido. Então, isso está muito ligado à questão da energia cinética, porque à medida que você libera um gás, automaticamente esse gás ele vai estar ocupando todo o espaço do ambiente onde ele está sendo liberado. O volume do recipiente. Então, o gás ele assume o volume do recipiente. Então, ele está condicionado ao espaço que ele está. Tanto a forma que ele vai apresentar naquele recipiente, o formato do recipiente vai ser a forma do estado físico, diferente do estado sólido. O estado sólido tem forma própria. O estado líquido ele também assume a forma do recipiente. E o estado gasoso também. Então, nós temos uma característica relacionada diretamente ao volume, que é o volume do recipiente que o gás ele vai estar adquirindo, como também a forma. Além disso, o estado gasoso ele é o estado menos denso.
É tanto que, se nós fizermos uma comparação entre o estado sólido, líquido e gasoso, nós vamos perceber justamente essa diferença. Tem um caso importante e interessante de fazer essa comparação, que é no processo de extração de petróleo. Juntamente com o petróleo, obviamente que não, né, de forma misturada, mas o local onde tem petróleo, por exemplo, ele está envolvido por rochas. Então lá você vai ter o óleo, ele é denso, tá? E você vai ter o gás, que ele vai ficar sempre na parte de cima por ser menos denso. Então, isso é uma das características do estado gasoso, é que ele é menos denso. É óbvio que se fizer uma comparação entre diferentes estados gasosos, você vai encontrar diferentes densidades. Então, vamos fazer uma comparação, o gás carbônico e o gás hidrogênio. Então, eles vão apresentar uma diferença de densidade. Sofre influência da temperatura e pressão. Então, isso é o que acontece com os gases. Eles apresentam uma facilidade de sofrer uma influência quanto a temperatura e pressão. Se você interferir na temperatura, você vai aumentar a energia cinética, você vai acelerar a velocidade dessas moléculas. Automaticamente você vai aumentar a expansão dela, porque à medida que elas aumentam a energia cinética, certo? Elas vão estar também ocupando maior espaço por causa da temperatura. Ao contrário, a pressão ela já vai ou permitir uma compressão ou permitir uma expansão. Então essa compressão e essa expansão nós vamos visualizar agora nesse pequeno experimento. Olha só, eu tenho aqui o gás butano. Esse gás aqui, ele é inflamável, então eu preciso ter cuidado para que não tenha nenhum contato com uma faísca que forneça uma energia mínima necessária. E a composição dele é justamente essa, butano. Então, é uma das características do gás de cozinha. Ele é uma mistura de propano e butano. Especificamente aqui, eu tenho o butano. Esse gás ele já vai trazer um símbolo de segurança. Então, esse símbolo de segurança, que é esse amarelinho, ele mostra justamente que ele é um material inflamável, então tem que ter todo cuidado. Além disso, o estado físico que você consegue visualizar aqui é o estado líquido, você consegue visualizar a movimentação. Então, por que ele é um gás e aqui dentro ele se encontra no estado líquido? Porque ele está aqui a uma alta pressão. Então, essa pressão provocou uma compressão ao ponto de juntar as moléculas desse gás e fazer com que ele sofra um processo de compressão ao ponto de um distanciamento mínimo que eles conseguem estabelecer uma ligação e passar para o estado líquido. Então ocorre aqui uma mudança de estado físico pela influência da pressão. Nesse caso aqui, o gás ele foi liquefeito, ele sofreu um processo de liquefação. Então vamos ver que quando ele está submetido a uma temperatura ambiente e uma pressão menor do que a pressão aqui dentro, automaticamente ele vai voltar para o estado dele original. Então, observe comigo, eu vou estar colocando aqui. Então, ó, não dá nem para perceber a mudança de estado físico. É tão imediata. Ó.
no estado líquido, mas rapidamente ele volta para o estado gasoso. Então isso mostra que no momento em que nós diminuímos a pressão, ele quebra essa interação e retorna para o estado gasoso. Tá? Então essas características que envolvem o estado gasoso é fundamental para a gente analisar o seu comportamento. Então esse estado físico, né, o estado gasoso, ele sofre algumas transformações. Então que transformações são essas? Nós vamos estar vendo agora 3 transformações. Transformação isotérmica, transformação isobárica e a transformação isovolumétrica. A transformação isotérmica, então o termo iso, que vai aparecer nas 3 transformações, esse termo está relacionado a algo que está constante, que nesse caso é a temperatura isotérmica, temperatura constante. Então, a transformação que vai acontecer com o gás vai envolver apenas a questão da pressão e do volume, que no primeiro caso, da transformação isotérmica, ela é uma transformação inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Porque à medida que você aumenta a pressão, o volume diminui. Aqui está o exemplo, tá? Aqui está o exemplo. Eu tenho o gás aqui no estado líquido. No estado gasoso, ele tem uma maior energia cinética, uma maior expansão. Então, no momento em que você aumenta a pressão, você está juntando as moléculas desse gás para comprimir em algum espaço. É o que ocorre aqui. Então, você aumentou a pressão, você diminuiu o volume que ele ocupava. Agora ele está ocupando um volume menor, onde antes, com a pressão menor, ele ocupava um espaço maior. Foi o que aconteceu aqui que a gente conseguiu visualizar. No momento em que você diminui a pressão, ou seja, que você libera o gás que está aqui dentro, ele volta para um espaço que tem uma pressão menor, automaticamente ele sai do estado líquido, que foi o que nós visualizamos aqui no Becker, certo? E ele volta para o estado gasoso. Então isso é o que ocorre quando ocorre a diminuição da pressão. Se você aumentar a pressão, certo? Se você aumentar a pressão, o volume ele diminui. Então aumentou a pressão, o volume ele vai diminuir. Se for o inverso, se você diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Foi o que aconteceu aqui. O gás, pela diminuição da pressão, ele agora se expandiu aqui dentro. Olha só, enquanto antes ele ocupava só esse espaço, após a diminuição da pressão, ele ocupa agora todo o espaço desse ambiente. Então, é uma transformação inversamente proporcional. Isobárica. Quem é que vai estar constante? A pressão. Aqui não teve interferência da temperatura, porque ela está constante. Quem está sofrendo alteração é apenas pressão e volume, uma influenciando a outra. Aqui na transformação isobárica, a pressão está constante. E essa transformação ela é diretamente proporcional. Isso significa que no momento em que você aumenta a temperatura, se você aumentar a temperatura, o volume aumenta. Se você diminuir a temperatura, o volume também diminui. É o que acontece se você pegar, por exemplo, o gás nitrogênio, tá? O gás nitrogênio, que é o N2, e você submeter a uma temperatura muito baixa. Quando você submete a uma temperatura muito baixa, essa substância ela passa agora para o nitrogênio líquido, e isso a uma temperatura baixa. Mas quando você aumenta essa temperatura, ele volta para o estado gasoso. Então a pressão ela não está sendo utilizada, nenhuma dessas variáveis de estado. E uma informação importante é que a temperatura aqui ela precisa estar
em uma unidade específica chamada de Kelvin. Nós temos 3 tipos de temperatura, unidades de temperatura: temperatura em graus Celsius, temperatura em Kelvin e temperatura em graus Fahrenheit. Então essas unidades de temperatura, no caso da unidade que nós utilizamos, é a temperatura em Kelvin. E por último nós temos o isovolumétrica, onde o volume está constante. Quem vai variar é a temperatura e a pressão, também diretamente proporcional, onde aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Diminuiu a temperatura, diminui a pressão, porque são diretamente proporcionais. Temperatura aqui também precisa estar em Kelvin, tá? Então, essa influência da temperatura com a pressão está relacionado justamente à pressão que o gás vai exercer. Um exemplo muito prático: se você está utilizando uma panela de pressão e no momento em que você aumenta a temperatura, dentro vai estar uma pressão específica provocada pelo instrumento que você está utilizando, que é a panela de pressão. Só que à medida que essa temperatura aumenta e a pressão dentro ela vai também aumentar, isso é o que provoca o cozimento mais rápido dos alimentos. É importante que a válvula de saída do vapor de água ela esteja totalmente desobstruída. Caso ocorra uma obstrução nessa válvula, isso é inevitável, uma explosão ela vai ser provocada. Por quê? Porque nesse momento a pressão interna ela vai aumentar, porque ela não tem a liberação do vapor para manter o equilíbrio dessa pressão. Então chega um momento em que a pressão é tão grande que a panela ela não vai suportar a pressão interna provocada pelo gás. Uma outra coisa que acontece também é que, por exemplo, você está dirigindo o carro e o pneu do seu carro, no horário de mais ou menos meio-dia, onde a temperatura está mais alta, ele está absorvendo a energia do solo. Então, essa energia, essa temperatura, ela vai passar para as moléculas que estão dentro do pneu. Então, ocorre uma expansão nesse momento. Tá? Por quê? Porque aumentou a temperatura, aumentou a energia cinética dos gases, então aumenta também aí a expansão. Os gases ficam mais agitados, a tendência é que eles se expandam mais. E para a gente finalizar, existe uma diferença de você abastecer o carro num dia quente e num dia frio. Qual é essa diferença? A diferença é o seguinte: você abastecer o carro num dia muito quente, você vai pagar mais por menos. Por quê? Porque a gasolina, tanto a gasolina como o álcool, são líquidos voláteis. Então eles, com a temperatura alta, eles sofrem uma expansão. E quando eles sofrem uma expansão, eles vão ocupar um volume maior. Então você paga por um volume, só que na verdade você vai ter menos, porque eles estão, no caso, as moléculas sofreram uma dilatação. Já no caso de você abastecer num dia frio, as moléculas elas vão estar mais contraídas, então o volume que ele ocupa é menor. Então você acaba pagando por um valor, por um volume e levando mais, porque as moléculas elas acabam contraindo e aí elas vão ocupar mais espaço. Então essas são algumas das compreensões para o dia a dia, voltado justamente com o comportamento dos gases. E aí a gente vê o que é que acontece, principalmente nos estados físicos, como no estado gasoso e no estado gasoso, no estado sólido e no estado líquido. Então, galera, essa foi a aula sobre o estudo dos gases, uma introdução, para a gente ver também o comportamento dos gases. Na próxima aula, voltando para a questão do comportamento dele em relação à densidade e em relação ao seu volume. Espero que vocês tenham curtido a aula. Até a próxima.